Olá meninas, tudo bem? Hoje eu trago um tema que não é um tema muito agradável, é um tema difícil e é um tema que infelizmente ele acontece nas nossas vidas enquanto mulheres líderes, que é a violência política por gênero. Tenho falado sobre esse tema em vários ambientes, em vários eventos, e eu trouxe hoje para vocês uma fala sobre isso também, por dois motivos. Primeiro, para que vocês se preparem, para que vocês estejam assim conscientes que pode acontecer e tal. Eu espero que não aconteça, mas se acontecer, você já está sabendo identificar. E o segundo, para que juntas a gente vá pensando quais são as políticas públicas, as ações em rede que a gente pode fazer para mudar essa situação. Entre as ações em rede que nós já estamos fazendo, é agora, não é? Essa própria capacitação de vocês, é a iniciativa do partido para que não tenha candidaturas laranjas, e porque a própria candidatura laranja é uma violência política de gênero. Não aceite, já começo por aí, não aceite. Seja uma candidata legítima e potencial. Então, eu fico muito feliz que o partido esteja engajado nessa causa e nessa mudança tão importante, porque imagina que maravilha uma sociedade onde as pessoas, homens e mulheres, podem atuar livremente, politicamente, podem dar suas opiniões e são respeitados e contribuem com a mesma maneira. Olha que maravilha, vocês não acham? Da minha parte, eu acho assim perfeito. Então, eu tenho aqui, junto comigo, uma exposiçãozinha que leva em consideração memes. Aí sim, né? O que tem a ver os ditos dos memes? Porque se vocês entram, né, em qualquer buscador, memes machistas, piadas machistas, vocês vão ver a quantidade de meme que teoricamente é para ser séria, e que só reproduz uma forma de violência e que são formas que elas se aplicam, que elas se reproduzem para as mulheres, que elas vão se reproduzindo realmente na nossa prática e nos impedindo. Então vamos lá. Olha esse que eu separei aqui para vocês. Eu sei que talvez a definição não esteja muito boa e está em espanhol. Mas olha o cara aqui dizendo, machista foi Deus que fez as mulheres inferiores. Tá, então vamos pensar que tem gente que pensa uma coisa dessas. E não é um nem outro. Como é que isso afeta a mulher na política? O que é então violência política de gênero? Se existem criaturas que acreditam que mulheres são inferiores, seja de que modo for, acreditam que elas são inferiores. Se pensam isso, essas pessoas elas vão criar ações que podem ser sistemáticas ou não, para impedir essa atuação das mulheres, sabe? Eles vão puxar tapete das mulheres, vão fazer piadinha, vão, boicotar e assim vai. Tanto que eu trago essa definição aqui, que violência política de gênero são ações sistemáticas para impedir ou inibir a participação efetiva das mulheres nas decisões políticas. Eu trouxe os casos mais dramáticos aqui, entretanto, a gente vai entender que o próprio impedimento de uma candidatura feminina antes das cotas já era uma violência política de gênero. Não ter um banheiro feminino nos tribunais, como acontece lá em Curitiba, na própria Câmara aqui dos Deputados, e assim vai, vários ambientes políticos que não tinha sequer um banheiro para mulheres, né, para suas líderes. Isso é uma violência política, porque está fazendo o quê? Constrangendo, inibindo, dizendo, em outras palavras, com outros códigos, olha, minha querida, teu lugar não é aqui. Isso é uma violência política de gênero. Então vamos lá, listei alguns pontos. O que é então essa violência política? É impedir a mulher de expor ideias. Então, por exemplo, tem reuniões, ela não é chamada, ou fazer reuniões em horários impeditivos,
interromper a voz, como a gente vai ver agora numa outra conceituação. Ridicularizar essa mulher quando ela fala, tirar sarro mesmo, sabe, do que ela fala, qualquer manifestação que ela tem, sabe, fazer pouco caso, fazer caras e bocas, assediar sexualmente, moralmente, psicologicamente, por exemplo, ligar em horários impróprios, fazer cobranças, né, ou cantadinhas, piadinhas, a sala ficou mais bonita porque você está aqui, qualquer coisa assim do estilo, sabe? Não indicar mulheres a cargos. A gente, assim, observa muitas vezes que tem essa questão política, como a gente falou, de negociação, mulheres extremamente capacitadas que não são indicadas para cargos de confiança. Entra ali a negociaçãozinha política, entra um cara com uma qualificação inferior, desempenhando uma função que essa mulher é muito mais preparada. Isso é outra forma de violência de gênero. Ou chama a mulher para fazer simplesmente Secretaria da Mulher, Secretaria de Ação Social, Secretaria, sei lá, da Criança, da Juventude. Temas estereotipados como se mulheres só, entre aspas, soubessem falar sobre isso. Dificultar a participação das mulheres nas eleições, desde a indicação das candidatas, o financiamento das campanhas, o apoio político para que elas sejam candidatas reais, para que vocês sejam candidatas reais. Isso é uma forma de violência. E a própria restrição de participação em todos os espaços públicos e políticos, por exemplo, mesas de decisão partidária, quem é que está sentado, né, na mesa de decisão, posando para foto, tudo isso. Então são formas de silenciamento, não convidar as mulheres para esses espaços. Às vezes de propósito, por exemplo, não, ela é clube do bolinha, né? Só tem os homens fazendo isso, não chama a mulher porque ali não há espaço. Ou às vezes esses homens, né, às vezes nem se tocam que isso está acontecendo. Eu convivo com muitas pessoas que estão na política e em outras áreas, né, de atuação e pergunto, olha, mas cadê a mulher na mesa? Cadê a mulher candidata? Ou cadê a mulher líder? Cadê o evento com uma mulher? E assim vai. Às vezes a pessoa sequer se tocou, de tão enraizado que está essa invisibilidade. E uma das questões, então, que vocês podem fazer é se unir a mim nessa voz de dar uma cutucada. Às vezes a gente dá uma cutucada sutil e outras vezes dá uma butinada mesmo, porque se você o tempo inteiro tem que lembrar a pessoa que, olha, tem que ter 2 homens e 2 mulheres, coisas assim, aí também a criatura não facilita, né? Vamos lá. Na apostila que está na plataforma, no texto todo, eu deixei para vocês um capítulo, no texto sugeri um link que tem lá o capítulo todo de um livro muito bacana, mas esse capítulo é um prefácio que eu escrevi, onde eu descrevo os tipos de cultura de violência política. E eu vou mostrar aqui para vocês bem rapidão. Vamos lá, primeiro a cultura do silêncio. É dizer então que a mulher quietinha, delicada, submissa, tudo é melhor, é valorizar comportamentos de submissão mesmo. É o bela, recatada e do lar. Quem é que não lembra aquilo, né, do presidente vovô com a... Né? Ai, desculpa, gente, fui má agora, né? Desculpa, mas enfim. Deixa eu sacar minha maldade e voltar para a aula séria. Mas é isso, isso é uma forma de violência, a cultura do silêncio, valorizar a mulher que está lá, bela, recatada do lar, e assim vai. E às vezes, mesmo se a mulher não é assim, que era o caso da esposa do ex-presidente Macri da Argentina, tinha uma capa de uma das revistas argentinas que mostrava a mulher dele tal qual a bela recatada do lar do Brasil. E ela era uma mulher super bem sucedida profissionalmente, mas mediaticamente ela era rotulada dentro da cultura do silêncio. É como se uma mulher bem sucedida atrapalhasse o processo político ali do nosso vizinho na Argentina. Então não acontece só no Brasil, lembre que a gente está falando de uma realidade que é muito mais ampla. A outra cultura do mimimi.
vai dizer que você nunca passou por alguém dizendo, ai, lá vem o mimimi. Quem nunca, não é? E aquela velha história. Você, de repente, apontar uma coisa e, ai, mimizenta, lá vem mimimi, né? E assim vai. O que é a cultura do mimimi? Qualquer posicionamento político ou contrário de uma mulher, muitas vezes ele é visto como mimimi ou como TPM, como se os nossos ciclos biológicos necessariamente provocassem uma explosão de criticidade desnecessária. Uma coisa é a gente respeitar os nossos ciclos de acordo com a nossa situação hormonal. A outra coisa é uma generalização de que existe um mimimi, que as reclamações são à toa ou que qualquer contrariedade a um discurso vigente é besteira ou que é TPM. O outro é uma expressão que acho bem pesada, que é a cultura do estupro, que é o quê? É a cultura que vai dizer que o corpo das mulheres em geral não pertence a elas. E essa questão do corpo não pertencer, muitas vezes se relaciona com outras coisas não pertencerem. A liberdade, as ideias, e assim vai. E que tem uma relação direta lá com o primeiro meme, né, delas serem inferiores. Tem esse exemplo que eu quero mostrar aqui para vocês. Eu só risquei o nome da pessoa, da mulher, apesar dela ter autorizado, mas acho que não tem por que ficar relembrando isso. Mas enfim, ela fez no Facebook um comentário para um cara, acho que foi na época das eleições de 2018, e o cara escreveu exatamente o que vocês estão lendo. Tu vai ser estuprada, seu pedaço de merda. Ele escreveu exatamente isso, chamando ela de vagabunda, piranha e outras coisas que vocês estão vendo aqui na tela. E só de falar isso já me dá um ruim. Porque esse homem, ele não respeitou ela como sujeito de maneira nenhuma. E ela é uma professora universitária, com doutorado, enfim. E enfrentou, por ideias políticas contrárias, por um posicionamento contrário, essa violência dessa cultura do estupro. Não que ele vá perseguir, de repente, tecnicamente, teoricamente, uma violação, mas se normalizou esse tipo de situação, né? E ser chamada de puta ou de qualquer pejorativo nesse sentido, vagabunda, fazendo qualquer referência à liberdade da mulher ou coisa assim, ou aos seus corpos, faz parte dessa cultura do estupro, que normaliza a mulher não ser dona do seu mundo e que relembra as origens do próprio patriarcado. Por que existe patriarcado? Porque esses senhores precisavam saber quem eram os seus filhos para poder passar a herança para alguém. Aí a mulher precisou ser propriedade desse homem, assim como seus escravos e etc. Veja como uma coisa está relacionada à outra e como isso está imbricado nas nossas raízes culturais e que vai reproduzir tamanha violência e, obviamente, desnecessária. Próximo aqui, então, é a cultura da servidão. Muito atentas, é uma violência política gigante, estarmos em eventos, estarmos em partidos, estarmos atuando politicamente e para servir. O que significa para servir? Muitas vezes a gente organiza, que articula, que faz o que acontece. Quem é que sai na foto? Não é? Não preciso nem responder. Então, abre o olho. Outra coisa. Cultura da juntas nem defuntas, que é um ditado mexicano, que eu gosto muito de usar também nas minhas falas, porque acho que resume bem. Né? A cultura de que mulheres necessariamente são inimigas. Em outra aula, não sei se você chegou a ver ou não, eu falei sobre o termo sororidade. Então, se nós nos vigiarmos em relação às nossas falas, para que a gente não reproduza violência política e violência de gênero contra as outras mulheres, já vai ser um passo dado gigante. E esse passo dado, assim, eu super valorizaria se vocês também cuidassem, né, de reparar na roupa que a mulher está usando, será que é casada, será que não é, qual que é a orientação sexual, será que sabe fritar um ovo, sabe, besteiras assim, ou, ai, nossa, ela é tão competente, vai assusta os homens. Meu Deus do céu, gente, são coisas assim que
Não dá para acreditar, mas acontece muito, e se a gente não fizer isso, nós mulheres não reproduzirmos isso entre nós, para quem tem filhos, homens ou mulheres, a gente não perpetuar isso, vai ser um grande avanço. Depois, a cultura de inadequação política. Então, como as mulheres elas são vistas como não pertencentes à classe política formal, quer dizer, elas pertencem ao espaço privado, só a gente observar, né? Na cozinha ficam as mulheres, na sala ficam os homens, ou na churrasqueira, né? No caso, né, eu sou do sul, fica lá o amarada, as mulheres vão fazer outra coisa. Então já tem a divisão dos espaços. Então essa inadequação política, ela se reflete muito na violência política que se vê inclusive na internet contra mulheres que estão em lideranças, sobre elas não pertencerem, sobre criticarem. Eu lembro da ex-presidente Dilma que sofria muita violência política sobre dentes, sobre a roupa que ela vestia, nunca esqueço do meme que comparava uma roupa dela com um sofá, sabe, umas coisinhas absurdas. Isso é uma inadequação e vão usar termos horríveis, igual aquele acho que foi o sticker mais misógino que eu já vi na minha vida, que simulava uma penetração nela em relação à gasolina, ao preço da gasolina. Vocês já imaginaram uma coisa dessas? Vai dizer que isso não é uma violência política. O que a gente não pode é achar isso normal, dar risada, haha, merecia. Como assim? Quem merece uma coisa dessas? Não é? Seguindo adiante, algumas expressõezinhas em inglês que são conhecidas agora mais em várias outras partes. Uma delas, appropriation. Que é isso? É quando o camarada se apropria da tua ideia. Você teve uma sacada legal, ninguém te escutou, né? Afinal, quando você é uma mulher, né? Ninguém te dá muita voz. Ou você falou em privado com o cara e depois, bonito, roubou a tua ideia. Já aconteceu com você? Comigo já. É uma coisa revoltante. Daí você deve estar pensando, o que a Luciana fez? A Luciana falou. Como diz a nossa lideradora, a Luciana é retada. Sim, a Luciana é retada. Eu falei, porque, gente, é uma falta de respeito que eu não vou admitir. Né? Então, não admita também. Appropriation. Depois, mansplaining. Você pode ser pós-doutora numa área, vai aparecer alguém querendo te explicar aquilo. Isso é mansplaining. E acontece, a gente vê milhares de relatos de mulheres médicas que vão na farmácia, chega o galã que é da cantada na guria, a guria é médica, não pediu opinião e o cara tá lá, que não é médico, obviamente, querendo receitar remedinho para ela. Né? E assim vai. Ixi, eu rio de nervoso porque eu já passei por situação de estar em reunião, ser a única da área de comunicação, não tem ninguém da área de comunicação, ter eu e mais uma mulher e todo mundo falando, não, tem que fazer no Facebook, tem que fazer não sei onde, tem que fazer não sei onde. E eu tentando explicar para eles como, naquele momento, quais eram os veículos de comunicação adequados. Aquele era meu trabalho. Não me deixavam falar. Basicamente. Até que o momento eu peguei, levantei e falei, licença, podem escutar agora a profissional de comunicação que está contratada? Aí me deixaram falar. Mas veja, mansplaining, uma coisa é você compartilhar ideias, que a gente realmente tem que trabalhar em rede, tem que escutar, cooperação. Outra coisa é chegar alguém que não é da tua área querendo explicar para você a tua área. Depois, interrupting. Quer dizer, o cara que te interrompe na sua fala. Você está falando, explicando, o cara interrompe. De novo, interrompe. Aí eu tenho aqui uma teatralidade, que é o seguinte, vou copiar uma amiga que eu presenciei, que ser interrompida em reunião, em eventos, é uma coisa, infelizmente, muito comum. Especialmente quando o sangue ferve numa reunião política. Então, o que você faz? Eu adoro esse exemplo dessa minha amiga, ela sabe que eu uso ele. Tinha um cara muito desse que não aceitava que ela era chefe, ela era diretora, e eu estava lá como consultora na parte de comunicação, como profissional de comunicação, e acompanhando a reunião. E o cara interrompia, e ela era a diretora.
Até o momento que ela só olhou para ele e olhou assim, só um minutinho, um sorrisinho no olho, a mãozinha. Foi inspirador. Terminou depois, eu só falei, olha, hoje essa cena eu vou levar para o resto da minha vida e para as mulheres que eu tenho a oportunidade de conviver. Gente, então nem sempre a gente precisa sair, né, galopando, braba. Não sei o que, deixa eu falar. Esse ato dela foi extremamente inspirador. Use a sua inteligência emocional. Depois, um outro que com certeza vocês já escutaram, que é gaslighting. A expressão, tá louca, não falei isso pra você não, você tá inventando coisa, você tá escutando coisa. Isso na política acontece de seguinte forma. Porque assim, nas relações pessoais isso acontece com uma frequência também não muito, nada saudável, né? Mas ok, vamos pra política. Acontece quando? Às vezes se faz algum acordo, troca uma ideia, troca uma figurinha. Daí na hora de publicizar isso, de oficializar, você espera que a outra pessoa tenha uma reação e a pessoa vai exatamente para o outro. Em suma, pode ser um traíra, pode ser um distraído, ou pode ser alguma jogada, não sei do que a gente não sabe. E daí você olha para a pessoa, mas não foi isso que a gente combinou? Da pessoa, não, foi isso sim. Você, né, eu te mandei aquele e-mail, te mandei aquele WhatsApp, eu te falei isso daí não sei quanto, você está esquecendo? Às vezes ele não usa a expressão tá louca. Às vezes sim. Mas vai contestar e te fazer crer que o problema está contigo e não com a pessoa que está descumprindo. Observe bem todas essas situações, tá? Para que você esteja emocionalmente bem e com a tua inteligência emocional andando de uma forma saudável para que você atue bem politicamente, porque a política tem pressão, né? Tem competição e nem sempre isso é um jogo muito saudável. Para terminar a fala, alguns pontos aqui que eu vou destacar sobre esse combate. Primeiro, alianças. Como combater? Estar com boas alianças, homens e mulheres que estão em desacordo com esse tipo de pressão, de humilhação, com esse tipo de culturas. Depois, redes de proteção, que podem ser formais ou informais. Quando eu falei sobre sororidade, era uma rede de proteção, quando eu contei o meu caos lá. Ainda que não fosse exatamente uma violência, assim, nossa, foi ótimo, porque daí tinha essa rede, tinha alguém para sustentar. Processos educativos, isso, você como candidata, você pode inclusive propor e promover programas educativos para as pessoas que estão atualmente na política, homens e mulheres, e para as gerações que virão, para que se criem outras formas de cultura, formas de mais respeito, de bom convívio, de saber trocar ideias sem atacar a pessoa que falou a ideia. Isso, nossa, vai ser um grande avanço quando você puder fazer esse tipo de contribuição. Dentro dos partidos, os partidos também precisam fazer autorreflexão e pensar em ações, né, para que não se repitam nas suas regionais, não aconteça nas suas bases, em núcleos pequenos, porque às vezes a central tem uma ideia e está acontecendo uma situação bem difícil em algum ponto do país. Então pensar em multiplicadores desses treinos, dessas conscientizações e capacitações, né, que podem ser feitas em relação à violência política de gênero. Bom, daí nós temos o quê? Políticas públicas que todos os municípios podem ter e aplicados a outras formas de violência, né, de gênero. Leis que podem auxiliar, vereadoras aí podem criar leis sobre isso. Denunciar, se for um caso criminal, inclusive, a gente nunca sabe que ponto que vai chegar. E a questão realmente do dia a dia, né? Às vezes no dia a dia, nem sempre a gente vai tomar uma medida radical, mas você pode conversar com a pessoa, expor o que te incomodou e de repente se a pessoa for realmente complicadinha e tá lá, né, querendo te puxar o tapete, o que você faz? Às vezes expõe mesmo, se você tiver a tua rede, ou ridiculariza, tira sarro, fulaninho, você tá tão nervosinho hoje, sabe fazer uma psicologia reversa? Porque como é comum o homem falar pra mulher, nossa, tá nervosinha hoje, tá de TPM, sabe? Então tem várias formas pra gente fazer um combate
E a que eu mais defendo é políticas públicas e esses programas educativos. E enquanto a gente está no processo de mudança, estejam assim realmente atentas, conscientes, né? E lembrando sempre, se você está onde você está, se você está no partido, se você é candidata, você é líder, você é líder. Confia no teu taco, confia nas tuas propostas. E no momento do nervosismo, ó, dá aquela respirada, bota um sorrisinho, às vezes a gente, né, às vezes acontece, daí depois a coisa baixa a poeira e retoma, tá? Eu espero que você não passe por essas situações, mas eu espero mais ainda que você esteja sempre forte e muito, muito preparada. Então, um beijo e nos vemos na próxima aula já já.